mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre os 3 primeiros livros da série Bridgerton. Estamos falando de O Duque e Eu, O Visconde que Me Amava e Um Perfeito Cavalheiro, que foi a última série lançada aí na Netflix. E é justamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, porque dia 29 de janeiro deste ano, 2026, lançou a 4ª temporada de Bridgerton e eu sou absolutamente obcecada por essa série. Inclusive, foi por causa da série que eu comecei a ler os livros. Na verdade, antes de assistir a série, né, eu tinha lido O Duque e Eu. Só que a princípio eu meio que odiei. Na época, eu não costumava ler muitos romances históricos, então eu acho que eu não estava muito bem ambientada, adaptada com o estilo, né? Mas agora no fim do ano, né, eu decidi dar mais uma chance aos livros. Então eu comecei pelo começo, que foi O Duque e eu basicamente devorei os 3 primeiros livros assim em uma semana. Mas sem brincadeira, gente, no fim do ano eu acho que eu li no mínimo uns 10 livros de romance histórico. Vai lá no meu Goodreads pra vocês verem. Inclusive, se você quiser saber os livros que eu leio, né, e que demoram até pra aparecer aqui no canal, me sigam pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads, porque lá eu posto em tempo real, né, o que demora pra aparecer aqui no canal, como eu disse. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que sempre tem conteúdos como este por aqui, certo? Então agora vamos lá, sem mais delongas, falar sobre os 3 primeiros livros desta série. Vamos começar então pelo primeiro, né, que é O Duque e Eu, que é a história da Daphne e do Simon. Se você não sabe nada sobre essa série, Bridgerton é uma família, né, com 8 filhos, e cada um desses livros vai contar a história de amor aí deles, né? E o mais engraçado da série Bridgerton é que o nome dos filhos está em ordem alfabética. Então, o primogênito se chama Anthony, né? Começa com A. O segundo, Benedict, que começa com B. E a Daphne é, ou seja, a 4ª filha, só que ela é a filha mulher, né, mais velha da família. Então, começou com ela a série. Agora, o Simon é o Duque de Hastings, eu acho que assim pronuncia, gente, mas ele acaba de retornar para Londres depois de 6 anos viajando pelo mundo. E, gente, esses livros, eles são bem datados, tá? Ele não discute muito o papel de gênero, de modo geral, tá? É um romance de época, retratando o que acontecia na época. É diferente da proposta da série, por exemplo, né, que coloca já pessoas negras, né, em posição de destaque aqui dos protagonistas, como o caso do Simon, relacionamentos LGBT, como a gente tá vendo que vai ser introduzido aí em uma das temporadas, né? Então, esses detalhes aqui, na realidade, não aparecem no livro, eles são mais conservadores. Mas, gente, é um livro que foi publicado no início dos anos 2000, então o que a gente espera, tá? Então não venham com esse pensamento aqui. Mas, enfim, o Simon, ele é rico, ele é solteiro, ele é bonito, e assim que ele pisa em Londres, né, a alta sociedade ali já o torna o solteiro mais cobiçado da temporada, né, o diamante. Só que o Simon, ele tem um firme propósito em não se casar. Então, pra sair das garras, né, das mães, das debutantes, ele bola um plano infalível. É quando entra em cena a Daphne Bridgerton. Ela é a irmã mais nova do melhor amigo do Simon. Só que a Daphne, apesar de ser espirituosa, com uma personalidade marcante, todos os homens que se interessam por ela não é uma coisa recíproca em relação a ela, sabe? Ou eles são mais velhos, ou eles só a veem como uma boa amiga. Bom, ela não acha ninguém charmoso o suficiente para casar. Basicamente é esse o grande dilema da nossa protagonista. Então a ideia do Simon é fingir que está cortejando a Daphne. Assim, a Daphne seria considerada, né, mais desejável, porque um homem na posição dele está considerando ela, né, uma possível pretendente. Mas à medida que a farsa dos dois começa a se desenrolar, fica cada vez mais difícil deles lembrarem, né, que todo relacionamento deles não é um fingimento. Em outras palavras, essa história faz parte ali, né, da tropa fake dating e melhores amigos do irmão. Sim, existem essas 2 tropas em romance. E o grande plot aqui dessa história é o porquê do Simon não querer casar. Existe uma questão psicológica aqui e eu acho que esse é um dos pontos altos da Julia Quinn, a autora dessa série, porque ela consegue pincelar assuntos importantes de saúde mental, de questões financeiras e seus livros, assim, de luta de classes. Eu acho bem interessante. É diferente, assim, de outros títulos
de romances históricos. Por isso que ela fez tanto sucesso. Mas ele tem um motivo que ele esconde e a Daphne só vai saber ali, lá pra metade do livro, o porquê que ele não quis se casar com ela. Eu acho que o Do Que Eu é um bom início de série, tá bom? A Julia Quinn, ela consegue introduzir todo o universo da família Bridgerton de uma maneira muito legal. Eu fiquei, nesse livro, completamente obcecada pelos irmãos Bridgerton, né? Os 3 primeiros, no caso. E a gente vê, na realidade, uma boa parte da personalidade do Anthony, né? Que é o irmão mais velho aqui nesse livro, porque eles são amigos. Eu amo o Anthony, sério. Ele é encantador. Porém, este não é o meu livro favorito da série. Do fim deste vídeo eu vou falar pra vocês qual que é o meu favorito dos 3, tá bom? Mas não é esse. Agora vamos para o livro 2, né? Que é O Visconde e Eu. Gente, vocês sabem, né, que esta capa, ela é uma jacket. As capas originais são essas aqui, ó. Se você encontrar na livraria só com essa capa, é sobre os Bridgertons, tá? Por causa da série, eles fizeram essa jacket. Eu achei fofinho. Todos os livros são assim. O segundo livro, então, a gente vai saber a história do Anthony, né? Que é o irmão mais velho, e da Kate. Então, a gente já entra nesse livro conhecendo um pouco a personalidade dele. E a gente já sabe que ele é o tipo de irmão mais velho que assumiu a responsabilidade ali da família. E esse é o ponto principal aqui da história. E é, inclusive, por causa dessa característica do Anthony que eu sou apaixonada por ele. Eu acho o Anthony um personagem extremamente carinhoso e afetuoso, assim, as cenas que ele tá ali com os irmãos, pra mim, é o ponto alto dessa história, nem é o romance. Só que, assim como eu falei, né, a Julia Quinn tenta trazer uns temas diferentes pro romance. Então, aqui ele tem um trauma por causa da morte do pai, né, do patriarca Bridgerton, que foi uma morte muito precoce. Ele tinha só 18 anos, acho, quando ele faleceu. E ele teve que assumir a responsabilidade ali da família. E como ele é um visconde, ele assume também as responsabilidades ali administrativas da propriedade, né, da região que os Bridgerton tomam conta, digamos assim. Pelo que eu entendo, um visconde ajuda um duque a cuidar ali do ducado, né, da região ali da família. E é nesta temporada, né, aqui da história, 1814, que ele decide se casar pra conseguir um herdeiro ali, pra manter ali o cuidado da família, da propriedade, enfim. E essa é a grande motivação do Anthony em se casar este ano. Ele logo decide que Edwina Sheffield, acho que é assim que pronuncia também, que é a debutante mais linda da temporada, é a candidata ideal pra ele. Ele tem o título, ele tem o dinheiro, ele é bonito, então ele achou que ali ele tava arrasando. Só que pra isso ele precisa convencer a irmã da Edwina, que é a Kate. O Anthony tem que convencê-la de que ele é um partido bom pra casar com sua irmã. E ela não acredita que ex-libertinos possam se transformar em bons maridos. Então ela não aceita o casamento de jeito nenhum. E a Edwina, ela meio que aceita o que a Kate fala, só que acho que desde o início ela percebe ali as faíscas que saem entre Kate e Anthony como algo mais, né? Então, diferente da série também, a adaptação cinematográfica, digamos assim, não respeitou muito bem aqui a dinâmica familiar, né? Criou um atrito entre irmãs, sendo que nunca existiu no livro. E embora o Anthony queira um casamento bom, né? Ele deixa claro que ele não acredita muito em fidelidade. O grande objetivo dele é ter herdeiros, manter o nome Bridgerton, né, porque é ele que carrega o título, e morrer em paz, porque ele sabe, ele tem na cabeça dele que ele vai morrer precoce, assim como o pai dele. Então a Kate vai fazer tudo pra afastá-lo da Edwina, e durante a história, que também é um dos pontos altos aqui do livro, ela vai percebendo que, na verdade, ele não é tão ruim assim, ele é um devasso, sim, mas ele tem um lado, né, com a família que é simplesmente maravilhosa, e ela se apaixona pelo irmão mais velho da família Bridgerton. Isso diz muito, né, a relação dele com a família, eu acho muito fofo. E ao mesmo tempo que ela vai percebendo isso dele, ele vai percebendo isso dela, então eles começam meio que se apaixonar. Digamos que essa seria aqui a tropa enemies to lovers, né, do subgênero, porque eles começam se odiando mesmo. A única coisa que eu posso declarar é que o Anthony é um dos meus Bridgertons favoritos, porque quem não ama esse irmão mais velho, né? Enfim, é impossível passar ilesa diante de tanto carisma. E, gente, eu sou a caçula de 3 mulheres, né? Então, assim, não tive irmãos mais velhos, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, eu queria um irmão desse pra mim. E embora eu tenha amado Anthony, infelizmente, a Kate, pra mim, ela é uma protagonista bem mediana. Não é o meu favorito. Este também não é meu livro favorito da série.
E uma coisa que me deixou triste nesse livro também é que tem poucas cenas, né, de interação entre os Bridgerton, né, como tem no livro 1. Eu fiquei com saudades, confesso. Porque eu fiquei com aquele gostinho de que eu queria ver o Anthony conversando com os irmãos dele mais. Eu queria ver, sei lá, a interação entre eles. Eu queria ver o Anthony administrando a propriedade. Tipo, eu quero mais detalhes desse homem. É isso, eu fiquei com essa vontade. Eu acho que eu ficaria horas lendo apenas sobre ele trabalhando. Tão carismático que esse personagem é. Mas é isso, esse também não é o meu livro favorito da série. E nem entre os 3 primeiros. Na realidade, o meu favorito dos 3 é o terceiro livro, que é Um Perfeito Cavalheiro. E sim, gente, na série eles escolheram antecipar a história do Colin, né? Que foi da terceira temporada. E a quarta ficou com o Benedict. Mas a cronologia do livro, ele vem em terceiro. E aí, gente, é um reconto de Cinderela esse aqui. Esse é o meu favorito dos 3, mas também não é o meu favorito da série toda. Mas como eu disse, essa é a história de Benedict e da Sophie. E segundo, né, as informações, né, dos roteiristas da série, essa temporada vai ser a mais parecida com o livro. A Sophie, ela é empregada e ela sonha em ir em um evento da sociedade londrina. O que era praticamente impossível, né? Apesar dela ser filha de um conde, tá? Mas ela é fruto de uma relação ilegítima e ela foi relegada ao papel de criada pela madrasta má, assim que o pai dela morreu. Ou seja, é totalmente o plot de Cinderela. Então, uma bela noite, ela consegue entrar às escondidas no baile de máscaras, né, da Lady Bridgerton. Lá, ela conhece o charmoso Benedict. Foi, assim, um amor à primeira vista, embora os dois estivessem mascarados, né? Até por isso, a capa aqui do livro. Inclusive, ela sabe quem ele é, mas ele não vai saber quem ela é durante boa parte aqui do livro. Por isso que ela tá de máscara ainda. Mas, assim como Cinderela, meia-noite ela precisa ir embora. E ela sai correndo e não vai revelar a sua identidade ali pra Benedict. Quando eles se encontram ali na festa e rola faíscas, enfim, uma loucura. No dia seguinte, ele procura por sua dama misteriosa, né? Porque ela deixou a luva que ela estava usando com ele. Ele dá uns beijos na mão dela. E na luva tinha as iniciais, né, da família, que era da avó dela, só que a avó... Ninguém reconhecia ela era ilegítima, então ela meio que pegou escondida as roupas da avó, mãe do conde lá, pai dela. Então ele consegue rastrear, né, por causa dessas iniciais, a família mesmo da Sophie. E chegando lá, né, a madrasta com as filhas, né, é bem Cinderela mesmo. Ela saca na hora que o Benedict está atrás de quem? Não das filhas, mas da Sophie. E aí expulsa a menina da casa dela. E o destino faz com que os dois se reencontrem apenas 3 anos depois. Até porque a Sophie está trabalhando na casa de um outro nobre que é devasso completamente. E o Benedict é amigo desse cara e tá nessa festa. E esse patrão novo da Sophie tenta ali estuprá-la. Porque é uma festa meio orgia, e aí o cara tá bêbado, ela tenta se esconder, mas ele consegue ir atrás dela, enfim. E quem salva é o Benedict, mas ele não reconhece a Sophie, ela fica assim desapontadíssima. Porque ela fala, ele não me reconheceu como uma empregada, né? Eu gosto desse nuance, assim, de política que envolve os livros da Julia Quinn. No entanto, eles vão ali conviver durante um tempo e conforme eles vão se conhecendo, eles vão se apaixonando, né, de novo. Só que ele passa boa parte do livro olhando pra Sophie pensando, um homem na minha posição não pode se casar ou se apaixonar por uma empregada. No máximo que ela pode ser é a minha amante. E é por isso que ele faz essa proposta pra ela, e é por isso, né, que em inglês esse livro, ele tem outro nome que é mais sugestivo, que seria tipo assim, uma oferta de um cavalheiro, né? Não um perfeito cavalheiro, mas uma oferta. Tem uma palavra oferta, né? E isso faz sentido porque é um cavalheiro pedindo uma oferta para ser amante, né, dele, enfim. E como a Sophie passou a vida inteira na posição de filha ilegítima, ela não aceita e acha horrorosa esse pedido. Na realidade, essa proposta foi um grande gatilho pra ela, porque ela ficou lembrando tudo que ela passou na mão da madrasta. Então, este livro é uma luta, né, de aceitação
de ambos pra ver se eles vão ficar ali juntos, se vale a pena eles lutarem por esse romance de classes sociais diferentes. É o meu livro favorito entre os três. Eu já sei como acontece, eu sei que eles ficam juntos, tá, gente? Não é nada, tipo, misterioso, né? E assim, eu nem assisti ainda a série, que eu estou esperando entrar a segunda parte, porque eu sou ansiosa. E eu sei que a primeira parte do livro não é tão legal assim. Eu sei que é a segunda parte do livro, que é a que vai demorar pra sair ainda, né? No final de fevereiro. Mas enfim. E aí eu vou assistir só tudo depois. Mas uma coisa é fato. Acho que o Benedict, ele pra mim, lembra muito a minha irmã do meio. Eu acho que todas as pessoas que são segundo, né? Tipo assim, não é nem o caçula e nem o primogênito, eles têm um senso de comunidade que eu acho que o Benedict tem muito aqui, né? Ele se considera, tipo assim, o segundo em tudo, sabe? E a Sophie vê nele ele, não um Bridgerton, não o número 2, né? Enfim, é bonitinho. Mas é isso, o Benedict, ele é engraçado, ele é sensível, ele é carinhoso. Eu adoro o senso de humor dele nesse livro. A Sophie me irritou um pouco, pra ser sincera, mas nada que comprometesse a minha leitura, porque eu não consegui largar este livro. E é isso, sabe? Essa é a minha resenha dos 3 livros da série Bridgerton. Me diga aí se vocês querem que eu faça dos outros livros, né? Tô pensando em fazer 3 em 3, porque essa série é enorme, né? Mas enfim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fevereiro ainda tem mais, né? Episódios novos de Bridgerton. Então que este vídeo te incentive a ler também a série de livros, tá? Enfim, é isso. Conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!